Hoje é um tema muito interessante e que a gente precisa estar bastante apercebido. Ontem nós tivemos aqui uma palavra a respeito das instruções que Paulo, pelo Espírito, passava a um jovem pastor chamado Timóteo. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é um livro comum, não é um livro para ser lido. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito leia a Bíblia. Está escrito examinai as Escrituras, meditai de dia e de noite. Mas depois disso vem outra coisa que ela diz que nós devemos fazer. Nós devemos fazer tudo quanto está escrito. Além de meditar, nós precisamos praticar a palavra. Nós precisamos exercitar a palavra. Então nós temos que estudar a palavra, meditar na palavra, pontuando o que ela está nos ensinando, as instruções, os princípios e as ordenanças de Deus para a nossa vida, para que a gente viva. Então nosso tema hoje é instruções para uma vida bem-sucedida. E assim como o Marcinho falou aqui, a gente pensa, quando fala de riqueza, pensa logo de dinheiro. E riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza tem a ver com mentalidade. Assim como ser bem-sucedido não quer dizer que você vai ter o melhor emprego, né? Eu conversando com uma irmã essa semana, e ela me dizendo, eu falando de uma pessoa que a gente está tentando ajudar, e ele retira da empresa entre 15 e 18 mil reais, e não tem dinheiro. E essa irmã ganha um pouquinho acima de um salário mínimo e tem uma vida bem sucedida. Tem casa, vive bem, vive feliz, vive com a família, é uma alegria só, um pouquinho mais que um salário mínimo. Sabe qual é a diferença? É que uma tem uma mentalidade gerada pela palavra, e o outro tem uma mentalidade gerada pelo mundo, e o mundo jaz no maligno. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas eles são tão pobres e miseráveis que a única coisa que ele tem é dinheiro, não tem mais nada. Nós já ministramos aqui sobre uma igreja que está lá em Apocalipse, que ela prosperou muito, tinha tudo, e ela diz assim, ó, sou rico, sou abastado, tenho tudo, não falta nada. E Jesus fala assim, mas você não percebes que é pobre, nua e miserável. Só tinha dinheiro. Tinha perdido a essência, tinha perdido a graça de Deus. E nós precisamos aplicar a nossa vida para que a cada dia a gente seja mais cheio da graça. Porque quanto mais nós formos cheios da graça, mais com alegria nós vamos passar as dificuldades, as tribulações, as intempéries da vida. Porque o próprio Deus diz assim, em tudo dai graças. E é fácil dar graça quando tudo vai bem, e dar graça na hora que tudo vai mal. Imagina Jó, um homem muito rico financeiramente, mas também muito rico para com Deus. O próprio Deus falou, olhou para Jó e viu um coração puro, né? Deus fala de Jó para Satanás. Quem era Jó? E de repente Jó, esse homem íntegro, reto, de coração puro, começa a perder tudo. Toda hora chegava uma notícia pior do que a outra. Olha, vieram lá os amalequitas e mataram teu servo e levaram teus animais todos. Deu um vendaval lá e seus filhos morreram.
E cada hora era um problema maior. Mas a palavra de Deus diz que no final dessa situação toda, depois de todas as tribulações, Jó se prostrou e adorou a Deus. Então imagina adorar a Deus no momento da adversidade. Abra por favor a sua Bíblia em Josué capítulo número 1. Nós vamos ler 9 versículos. Por favor, pode ficar sentadinho aí, não há nenhum problema. Se alguém puder pegar um copo com água para mim, eu agradeço muito. Como já foi falado aqui pelo nosso querido amado irmão, cadê o nosso que trouxe a palavra de reflexão? Que essa foi uma escolha muito importante que você fez essa noite, vir aqui ouvir a palavra de Deus. Mas é importante que aquilo que a gente ouvir, a gente guarde. Sempre que eu estou aqui na escola bíblica dominical, eu saio com uma lição, um aprendizado, e eu começo a ruminar aquilo, e aquilo me traz resultado e me faz edificar outras pessoas, porque eu me preocupo em não só ouvir. E a gente tem que estar voltado para isso. Obrigado. Sair daqui com uma palavra que vai gerar na nossa vida uma mudança na área que a gente precisar, porque Deus está falando nesse lugar. Já falou através dos louvores, já falou através das pessoas que vieram aqui, não é? E a gente precisa ser ouvinte e praticante da palavra. Amém? Vamos lá. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Vá prestando atenção nas instruções que Deus agora, o próprio Deus, está falando com Josué. Deus diretamente a Josué. Ele diz assim, ó: levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí, seguindo ele dizer: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, diga comigo, fazer, conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Observe que isso aqui não é só um texto comum, isso aqui é uma instrução direta e objetiva de Deus para o seu servo.
Ele está dando aqui uma sequência de instruções para que aquele homem que foi chamado, que foi escolhido, cumpra o propósito pelo qual ele foi chamado. Josué, ele passou 40 anos sendo treinado, tendo como mentor Moisés. Ele estava sempre ao lado aprendendo com Moisés. Moisés morre, mas Deus já havia treinado Josué para aquela missão de fazer com que aquele povo entrasse na terra prometida. Mas para isso, ele precisava seguir instruções. Ele precisava observar o que Deus estava lhe falando para que ele seguisse passo a passo para que sua vida fosse bem sucedida. 40 anos é pouco tempo ou muito tempo? A grande dificuldade da gente é esperar. Ontem nós falamos um pouco aqui sobre o processo, né? Nós queremos o resultado, mas não queremos passar pelo processo. Eu estava lendo a biografia de... é difícil falar esse nome. Do Phelps, aquele nadador norte-americano, né? Michael Phelps. Cara, a vida do camarada desde criança foi aplicada. E no começo ninguém dava nada por ele. Mas uma pessoa observou a dedicação e investiu, que foi o técnico dele. O cara olhou para ele e viu ele se dedicando 8 horas por dia nadando, magrelo, sem físico, ninguém dava nada, mas o cara estava focado em um propósito, e ele sabia que havia um processo, e ali ele planejou ser campeão do mundo. Anos se passaram de treinamento, de repetição, de correção de erro, nada, você está nadando errado, vai corrigindo, é todo um processo doloroso. Ele deixou de ir a aniversário de amigos, de parentes, ele deixou tantas coisas, ele teve que deixar muitas coisas para cumprir aquele propósito. Aí, quando hoje se olha para Phelps, muitos dizem: eu quero ser igual a ele. Mas ninguém sabe qual foi o processo que ele passou para chegar lá onde ele chegou. Ontem nós falamos sobre Paulo orientando a Timóteo. E Timóteo, se ele observasse os ensinamentos, ele teria um bom aproveitamento de tudo aquilo. E a sua vida, o seu ministério, seria um ministério bem sucedido, porque ele estava seguindo a orientação dada por Deus, e estava se permitindo ser trabalhado, entrando no processo, como um jovem pastor. E Paulo passa as orientações, e dá um passo a passo, diz o que ele deve fazer. E é muito importante que a gente ouça as instruções. Eu trabalho numa área e eu inspeciono muito trabalho, principalmente na área hospitalar. E os técnicos fizeram a instalação de os ar-condicionados grandes em uma empresa, ia entregar o serviço, e uma das máquinas deu vazamento, e vai, e a empresa não pagava, porque a máquina não funcionava, ia um, ia outro, e quando me passaram, já tinha gasto não sei quanto só de gás, e eu avaliei a situação e disse: eu vou lá com o técnico.
E quando eu fui lá, eu fiz uma linha de procedimentos que a gente iria seguir. Para chegar à solução do problema, haveriam passos que deveriam ser seguidos para não se cometer o erro que os outros cometeram. Foram vários lá, várias vezes, e não resolveram, porque não tinham uma orientação para seguir. E aí eu disse, colocamos em um papel e fomos seguindo, até encontrar, e saímos de lá em meio-dia com o problema resolvido. Porque tudo que nós vamos fazer, existe uma instrução para isso. Irmãos, o reino de Deus é um reino organizado, é um reino estabelecido por princípios, e Deus não quebra princípios, e quando nós quebramos, nós sofremos dano por isso, porque nós saímos do alinhamento dado por Deus. Eu contei ontem uma experiência aqui, eu vou repetir, que Deus é um Deus, que Ele se preocupa com a nossa vida de uma maneira tão extraordinária, porque Ele quer que nós, além de sermos bem-sucedidos em tudo, nós também entremos nos céus. Nós não nos percamos na caminhada, nós não podemos nos perder na caminhada. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho. Nós temos que estar nele o tempo todo. Eu me aborreci com minha esposa, isso de manhã, e aí fiquei chateado, e falei comigo assim, nem beijo ela tem hoje. Saí, quando eu cheguei no portão, que eu botei a mão para abrir o portão, o Senhor falou assim comigo, bem mansamente, volte e beije sua esposa. E eu ainda fiz umas birras lá no portão, fiz assim, parecendo um pitbull. Mas diz quem manda, quem pode e obedece, não é um ditado do mundo, não é da Bíblia não. Mas é bom ter juízo, irmão, porque é loucura desobedecer a Deus. Eu podia sair que nada, eu estou chateado, vou-me embora. Eu tenho certeza que eu tenho um dia péssimo, um dia horrível. Aí eu quebrei o orgulho ali e voltei. Quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e disse, eu sabia que você ia voltar. Ainda me deu essa assim. Digo, tá se achando. Com ela, eu sabia. Aí eu pedi perdão, dei um beijo e fui, e meu coração se alegrou. Porque ali eu estava quebrando um princípio. Sabe por quê? O casamento não é uma união de duas pessoas. Não é. E eu vou provar para você aqui. Eu vou fazer aqui uma. Estão unidos aqui? Esses copos estão unidos? Então? E agora? União se separa. Mas o Senhor não disse isso. O Senhor disse assim, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só. Esse unir-se-á não é união só. É isso aqui, Os dois se tornam um só. É como pegar duas folhas de papel e colar uma na outra, não tem mais como separar. Quando separa, lasca tudo. É por isso que de separação, divórcio é um sofrimento. Não tem como não machucar, porque não é para isso. Porque é uma instrução divina.
é uma instituição divina e uma instrução divina, que o casamento, os dois serão uma só carne, estão em unidade. E unidade é como o pirê de batata. Se você pegar as batatas, botar numa vasilha, elas juntas ali, ó, inteiras, elas estão unidas. Você pode tirar uma, botar para lá, outra para cá, mas se você machucar entre elas, nunca mais se separa. Isso é unidade. Então a gente precisa observar as instruções de Deus. Josué está agora às margens da terra prometida, ainda não tinha atravessado o Jordão, passou 40 anos ali aprendendo, e agora Deus disse assim: levanta-te agora. Deixa eu passar uma instrução para vocês aqui, agora. Levanta-te agora. Só alguns entenderam. Olha que coisa interessante. Foi isso que Josué fez. Pode sentar. Porque Deus podia dizer assim, ó, levanta-te, mas não dizer o tempo. Se Deus dissesse levanta-te e faz esse povo entrar, sem dar o tempo, ele ia procurar um dia e fazer isso. Mas ele disse agora, e agora não é depois, agora é agora. A gente precisa entender a instrução e o tempo para a gente cumprir conforme Deus está estabelecendo, conforme Ele está mandando. Porque pensa num serzinho que gosta de procrastinar, somos nós. Se a gente sempre puder deixar para amanhã, a gente vai deixando, empurrando com a barriga, né? Às vezes o problema tem que resolver hoje, você tem que conversar com a pessoa, você sente aquilo, Deus fala com você, ó, acerta a tua vida com a pessoa. Não, deixa, depois eu faço, amanhã eu falo. Vem para você ligar para uma pessoa, depois eu ligo. Não, depois eu resolvo isso. Quebra uma coisa em casa, a mulher, bem, resolve isso aqui, não, depois eu faço. A mulher, mas rapaz, vai, depois eu faço. Não, rapaz, isso não é. Já sabe que é assim, né? A mulher pega mesmo no pé. E vai protelando, até o dia que tem um problema. A gente procrastina muito. Só que procrastinar as coisas de Deus é prejuízo. É prejuízo. Não é bom. Aí ele diz assim, ó, levanta-te agora, pois, passa este Jordão. Outra orientação. Levanta-te agora para quê? Para passar o Jordão. Ele deu a direção. Ele disse o que fazer. Só que, irmãos, tudo que nós vamos fazer precisa de um posicionamento, precisa de esforço e precisa de ânimo. Por isso que ele repete Deus repete por 3 vezes para Josué. É tão importante isso que Deus repete por 3 vezes para ele não esquecer. Disse, ó, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por tudo tem que ter esforço. Tudo tem que ter esforço. Outro dia eu conversando estava até ministrando aqui. A gente crente é engraçado com muitas coisas, né? Às vezes a gente está com essa pessoa, não, já entreguei na mão de Deus. Não, vai ser feita a vontade de Deus. A gente vai empurrando tudo para Deus, né? Vai deixando tudo para Deus lá, a responsabilidade de Deus. Deus colocou na nossa mão, olha o que Deus fez. Pegou a terra toda, com tudo que tem, e diz para o homem assim, ó, toma aqui e governa sobre ela. Aí o homem pegou e deu na mão do diabo. Aí vem Jesus e vai, toma de volta, entrega na mão dos crentes, e os crentes dizem, não, está tudo na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus.
E a gente estava falando sobre a questão da ação nesse dia. Eu disse, irmãos, se só orar resolvesse, Jesus tinha ficado no Getsemane. Ele não precisava ir para a cruz. Verdade ou não? Ali foi para o Getsemane orando, já estava na véspera, no dia de ser crucificado. No dia, ali orando, buscando. O que acontece? Ele soa sangue. Orou bastante, ele estava orando igual o Pai. Se só orar resolvesse, não precisasse ele ter uma ação de se entregar aí para a cruz. Ele fez, ele se entregou e foi para a cruz. Foi a ação. Ele orou e agiu. Se entregou. E às vezes a gente usa isso só como desculpa. Ah, eu estou orando, eu vou orar. Às vezes nem ora, quanto mais agir. Porque quem ora é impulsionado pelo Espírito a agir certo na hora certa. Porque o Espírito não é criança, não é menino, e ele não perde tempo. A oração serve para mim buscar de Deus o direcionamento para a minha ação. E se eu não estou agindo, consequentemente, está me faltando alguma coisa. Não devo estar me esforçando para ir buscar o direcionamento que eu preciso. Ou às vezes eu já tenho o direcionamento, mas não me esforço para agir, para realizar o que Deus me ordenou. Porque às vezes o que Ele me ordenou não é o que eu queria. Porque fazer o que a gente quer é muito fácil. Agora, fazer o que a gente não quer fazer. Você pensa que foi fácil Jesus ir para a cruz? Ele falou assim: ah, de boa, estou indo para a cruz. Foi assim? Ele sentiu medo. Pensa, você sabendo que vai morrer. Você já parou para pensar sobre isso? Vamos pensar aqui alguns estados dos Estados Unidos têm pena de morte. E o cara sentenciado diz: ó, dia tal você vai morrer. Pensa numa loucura dessa. O cara sabendo que vai morrer. Uma das coisas que o homem tem mais medo é da morte, mano. Jesus teve. Mas contudo, ele cumpriu. E ele sabia. Mas ele não deixou de fazer, porque ele renunciou. Aí a segunda coisa que ele diz assim é: tem bom ânimo. Pior coisa, você quer ver como o diabo neutraliza muitas pessoas? Tirando o ânimo, né? Como é que chama aquele, tinha um desenho que o gatinho fazia assim: ó céus, ó vida. Hã? Não é do tempo de vocês não, é? Que não é o que, rapaz? Eu sou garoto já, que não tinha ânimo para nada. Ele não tinha ânimo para nada. Todas as vezes que chegava alguém diante de Jesus com um problema sério, a pessoa abatida, a pessoa aflita, ele dizia: filho ou filha, tem de bom ânimo. Ele levantava a autoestima da pessoa. É como se ele estivesse dizendo: ó, eu estou aqui para resolver o teu problema, levanta. Então tem bom ânimo, não desanima por nada, porque o desânimo leva à desistência. Quem se desanima normalmente desiste, e Deus não nos chamou para desistir, porque só há derrota para quem desiste. Às vezes a pessoa já está perto da vitória, aí desiste. E a gente não pode desistir. Só tem que desistir de pecar, né? Tem que desistir de pecar. E seguindo,
Ele fala assim: porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Ele agora coloca sobre ele o peso da responsabilidade de fazer aquele povo entrar na terra. Há um ministério. Irmãos, cada um de nós que estamos aqui fomos chamados para cumprir uma missão, para cumprir um ministério na terra. Deus coloca sobre nós uma responsabilidade e nós temos que cumprir, porque fomos chamados para realizar a vontade de Deus. Vamos adiantar que o relógio daqui não é convertido ainda, tá? Aí ele diz novamente, depois que ele diz que ele faria ele entrar na terra, aquele povo entrar na terra prometida, ele diz assim: tão somente esforça-te. E agora diz assim, ó, e tem muito bom ânimo. Primeiro ele disse, ó, tem bom ânimo. Agora está dizendo, tem muito bom ânimo. Porque ele sabia que a batalha não era fácil. Deus estava dizendo, você vai precisar ter muito bom ânimo para realizar o que eu estou te mandando. Você tem que estar motivado. Tem que estar motivado. Sem motivação a gente não consegue realizar nada. Às vezes, assistindo futebol, eu vejo, a Argentina é um exemplo disso. A seleção argentina é um exemplo disso. O time péssimo, horrível. E os caras vão só na vontade e vence. Rapaz, eu não gosto dos argentinos, mas eu vibro com isso. Os caras tão péssimo, jogando péssimo, mas a vontade de vencer é tão grande que eles vão para cima com todo o ânimo e vence, mesmo jogando mal. E é por isso que Jesus está falando, tende muito bom ânimo para você vencer as intempéries, vencer as dificuldades, vencer tudo quanto vem para te abater e você ser um vitorioso. Porque não são as circunstâncias que definem o nosso futuro nem a nossa vida. Não é isso. O que define é eu estar consciente de que há um Deus todo-poderoso comigo, que prometeu nunca me desamparar, nunca me deixar só, diz, eu vou estar com você todos os dias da sua vida, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar, e esse Deus não é mentiroso, e Ele prometeu e garante, e Ele está dizendo, levanta-te agora, tem de bom ânimo, vai que eu sou com você, como eu fui com Moisés. Isso é uma verdade plena sobre a nossa vida. Agora ele traz uma advertência para ele, ou uma lembrança para ele. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Você recebeu ordenanças, agora, olha, você te esforça, tem muito bom ânimo e faça conforme a instrução que você recebeu. Siga a instrução que você recebeu, segundo a lei de Deus. Depois, no versículo de número 8, ele passa a chave do sucesso para Josué. Ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Fala a respeito desta palavra que é o dínamo de Deus, é o poder explosivo, foi através dela que Deus criou tudo, e é através dela que tudo se move na terra. Quando eu libero a palavra de Deus, com autoridade, essa palavra gera um milagre nos nossos dias. Eu tenho uma certeza e uma convicção absoluta, e um dia eu vou ver o testemunho da palavra que eu liberei sobre essa criança, vai se cumprir. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida.
porque é a palavra de Deus. Aí ele segue: antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Praticar a palavra, seguir a instrução de Deus, não agir por conta própria, não agir porque acha que é certo ou que é errado, mas agir porque tem uma instrução, um princípio para cumprir. No nosso dia a dia, nós temos que ter muita vigilância. Por quê? Porque sempre vem propostas para que a gente faça alguma coisa que não está de acordo com os princípios de Deus. Isso no meu trabalho tem direto. O famoso jeitinho brasileiro, né? Não, mas ó, eu faço assim porque, ó, e dá um jeito. Eu falei: não, olha, esse jeito eu não dou. E você enfrenta dificuldades porque as pessoas não gostam desse tipo de procedimento, não gostam. Eles querem que você faça conforme eles acham, porque aquilo ali vai trazer um resultado para eles. Eu trabalhava numa empresa, e a dona da empresa me chama, eu era gerente da empresa, e ela chega para mim e diz assim: Magno, tem que mandar esse funcionário no cartório tal, com R$150, com isso aqui escrito, a mulher vai escrever lá, como se ele tivesse falado, e vai dar uma certidão lá, uma certidão, acho que é uma certidão. Eu falei para ela assim: é certo isso? Eu já sabia que não era. Não, mas é porque precisa ser feito. Eu falei: a senhora sabe que eu não faço isso. Mas você é funcionário da empresa. Eu estava com a chave na mão, falei assim: deixei de ser agora. Botei em cima da mesa. Na hora. Não, mas não precisa ser assim tudo. Digo: é assim. Isso eu não faço. Está aqui. Não, então me desculpa, me desculpa. Aí eu saí da sala. Depois ela pegou um outro funcionário por trás e mandou fazer a cachorrada dela lá. Crime. Mas às vezes a gente, por medo de perder o emprego, se submete ao erro, descumprindo um princípio de Deus, quebrando um princípio, com medo de perder o emprego, e pode perder tudo por quebrar um princípio de Deus. O próprio pode perder o próprio emprego e tudo mais. E a gente tem que andar debaixo de princípios. Amém? Aí ele diz assim, ó: para que você venha fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O nosso tema é instruções para uma vida bem sucedida, porque nós, como cristãos, nunca vamos ter uma vida bem sucedida fora dos princípios de Deus. Podemos até ter êxito em alguma área, né? Eu já vi crente aí com dinheiro. Eu vi um crente com dinheiro, ele quebrou, estava acabado, devendo demais, deu um jeito, pagou por fora e fez um outro CPF. Mudou. Crente inteligente, você já viu? Resolveu tudo. Crente, frequentador de igreja. Isso é uma coisa do diabo, maligna. Porque o ser bem-sucedido para Deus é nós estarmos em sua presença e fazermos tudo que lhe agrada.
E as coisas vão fluir e vão acontecer. Porque Ele vai cumprir a palavra dEle na nossa vida. Amém? O 9, para encerrar, diz assim: não tu mandei eu já te dei uma ordem. Esforça-te e tem bom ânimo. E agora, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo, você não está só. Eu estou com você. Eu não vou te desamparar. Eu não te deixarei sozinho. Deus, a palavra de Deus diz, Deus nos falando, diz assim, ó: ainda que uma mãe que amamenta seu filho venha abandoná-lo, eu jamais te abandonarei. Porque tem mãe que deixa o filho até no lixo aí, né? Hoje você vê aí, ó, abandonou lá uma criança no lixo, abandonou. Mas Deus não, Ele não faz isso. Então eu entendo que Deus nos chamou para ter uma vida bem-sucedida. E nós temos nas mãos a instrução dEle para ter essa vida que Ele mesmo prometeu. Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São todas as áreas da nossa vida bem-sucedidas. Na família, no casamento, na saúde, nos negócios, no trabalho, nas finanças, nas emoções, em todas as áreas, porque Ele fez uma obra completa. Jesus consumou uma obra completa, e Ele quer nos completar, e nós só podemos ser completos na presença dEle, andando direcionados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém?